Vamos só dar uma olhada, um resumo aí do dia de hoje. A Assembleia das Nações Unidas aprovou a resolução proposta pela Jordânia, que pede uma trégua humanitária no conflito no Oriente Médio, mas não condena os atos terroristas do Hamas. A decisão acontece em meio à escalada da guerra. Veja na reportagem de Saulo Tiossi. Os mais fortes bombardeios desde o início da guerra. Foram assim as últimas horas em Gaza. O Hamas respondeu com o lançamento de mais foguetes contra a região central de Israel. Um deles atingiu um prédio em Tel Aviv. 4 pessoas ficaram feridas. Nosso repórter Michel Gauendo estava ao vivo quando precisou buscar abrigo. Está tocando a sirene aqui, eu vou procurar abrigo. Agora a gente está ouvindo aqui as explosões lá fora e mais gente aqui entrando. Houve também operações no mar. A Marinha Israelense atacou bases militares e forças do Hamas em praias do sul da faixa de Gaza. Por terra, tanques e blindados fizeram novas incursões. Um conselheiro do primeiro-ministro israelense disse nesta sexta-feira, abre aspas, que o Hamas vai sentir a nossa fúria esta noite. As ações terrestres dos soldados israelenses em Gaza já estão sendo expandidas. Depois de quase 3 semanas de guerra, a faixa de Gaza está quase sem energia e conexão de internet. Hoje, mais caminhões com ajuda entraram no enclave, mas nenhum deles levando combustível. Uma resolução pedindo uma trégua humanitária e o acesso de mais ajuda em Gaza foi aprovada nesta sexta-feira na Assembleia Geral da ONU, por ampla maioria. 120 votos a favor, incluindo o do Brasil, 45 abstenções e 14 votos contrários. O texto apresentado pela Jordânia, com o apoio dos demais países árabes, chama Israel de potência ocupante e sequer faz menção ao Hamas. O Canadá chegou a apresentar uma emenda condenando explicitamente o grupo islâmico pelos ataques terroristas de 7 de outubro e pelo sequestro dos reféns. A emenda, que teve 88 votos favoráveis, entre eles o do Brasil, não conseguiu o mínimo de 2/3 dos votos e foi rejeitada. A resolução tem caráter apenas recomendativo, mas funciona como um indicador da política internacional. A votação na Assembleia Geral veio após o Conselho de Segurança falhar na busca por um consenso sobre o conflito. Israel criticou a ONU pela decisão desta sexta-feira. We have all witnessed that the UN no longer holds even 1 ounce of legitimacy or relevance. This organization was founded in the wake of the Holocaust for the purpose of preventing atrocities. Yet, the spectacle we just saw proves beyond a doubt that the UN is committed, sadly, tragically, not to preventing but ensuring further atrocities. Bom, vamos separar nossa análise aqui em duas, né? Primeiro vamos falar de táticas militares e depois a gente parte para esses aspectos diplomáticos. Professor, a estratégia de Israel até agora tem sido essa incursão de forças especiais. É uma tendência? Em algum momento isso deve ser rompido? Qual que é a sua perspectiva até em termos de prazo e de estratégia, né? Ou essas incursões devem durar muito tempo ainda? Caio, nesse momento, politicamente, o tempo corre contra Israel, embora taticamente, estrategicamente, corra a favor, porque o Hamas perde combustível, perde eletricidade, assim como todo o restante da faixa de Gaza, mas isso gera efeitos políticos, como nós vimos hoje na ONU. Os Estados Unidos enviaram alguns militares para aconselhar Israel quanto às estratégias. Um desses militares é um coronel que serviu na guerra no Iraque e esteve na Batalha de Fallujah em 2004, que foi uma das mais sangrentas da guerra no Iraque. E esse coronel aconselhou a Israel a não fazer uma incursão terrestre total de início. Por quê? Porque toda força atacante, para atacá-la, tem que ter pelo menos 4 vezes o número da força defensora. Então, se nós considerarmos que são 30 mil terroristas do Hamas, Israel teria que fazer uma incursão terrestre com 120 mil soldados, alguns falam em 150 mil. Seria uma ação imensa. Para a gente fazer uma comparação, na primeira invasão da Rússia à Ucrânia, lá em fevereiro do ano passado, as tropas reunidas na fronteira eram de 150 mil a 175 mil. Naquele contexto, num país daquele tamanho, e isso revelado pelas imagens de satélite. Então, esse coronel e outros conselheiros dos Estados Unidos recomendaram ações com forças especiais, que são forças preparadas para
situações como essa, situações de reféns, são forças geralmente com paraquedistas, com mergulhadores, e nós temos visto essas ações de forças especiais, são missões pontuais. Entram bulldozers, que são aqueles tratores, aquelas escavadeiras para desminar o terreno, para limpar o terreno, para entrar carros de combate. As operações são pontuais, elas são seguidas por bombardeio, tanto com mísseis quanto com apoio de aviação e helicópteros de ataque, e depois as forças se retiram. Isso deve continuar por algum tempo. É possível que depois que a boa parte do terreno seja preparado, exista uma incursão maior, Caio, mas neste momento a tendência de utilização de forças especiais, como nós estamos vendo. Lorival, o professor coloca bastante ali a questão de Israel, mas vamos olhar para o Hamas. A gente pode fazer uma comparação? Os túneis estão para o Hamas, assim como a tecnologia está para o exército israelense? Sem dúvida, acho que todos esses elementos que o Vitélio trouxe e mais os túneis reduzem ou neutralizam a assimetria, né, entre as forças israelenses e do Hamas, ou seja, a superioridade tecnológica, numérica, de poder de fogo, de todos os aspectos, né, de poder usar a soberania aérea, a soberania naval. Enfim, todos esses aspectos, eles acabam sendo neutralizados praticamente, né, com o fato de que, primeiro, o Hamas é a força defensiva, está no seu terreno, que ele controla, que ele conhece e que ele preparou, talvez ao longo de anos, preparou para esse embate, né? E, acima de tudo, os túneis, e não só por causa dos túneis, os túneis em si não seriam um grande problema, eles poderiam até, Israel poderia inundar os túneis com a água do Mediterrâneo, poderia colocar gases, poderia jogar granadas, poderia perfurar com bombas, implodir esses túneis. Mas existem 229 reféns, provavelmente nesses túneis, né? Sabemos que são 229 reféns, não sabemos exatamente onde estão, mas provavelmente estão nos túneis. E isso é um grande complicador. E aí, além disso, quer dizer, existe um aspecto psicológico, né, que é o fato de que a qualquer momento você poder sofrer uma emboscada, uma tocaia, né, de homens que surgem do subterrâneo e tem o elemento surpresa, podem agarrar um soldado e levar para dentro do túnel e ele se torna mais um refém, mais um prisioneiro, né? Então a situação é super difícil e requer decisões políticas muito delicadas, com um alto custo potencialmente para o governo israelense. Daniel? Uma pergunta para o Lorival e para o Vitélio. Diante dessa iminência de invasão de Gaza pelas forças israelenses, finalmente a incursão terrestre chegando, hoje, em comparação com 15 dias atrás, digamos, na percepção de vocês, há uma perspectiva maior ou menor de que o Hezbollah, talvez até o Irã diretamente ou a Síria diretamente, entrem numa guerra que passaria a ter mais frentes? Professor? Daniel, existe uma discussão em relações internacionais sobre a racionalidade dos atores, né? Nem sempre os atores são racionais numa situação de guerra. Seria racional que o Hezbollah tivesse ingressado nessa guerra quando Israel estava de guarda baixa, ou seja, quando o Hamas atacou. Neste momento, Israel tem um contingente de reservistas de 360 mil, boa parte deles estão no norte do território. Eles fizeram linhas defensivas, fizeram uma margem de segurança na fronteira contra o Hezbollah. E existe um porta-aviões dos Estados Unidos, o maior do mundo, o Gerald Ford, e um segundo, o Eisenhower, chegando. Ou seja, uma guerra contra Israel nesse momento seria também uma guerra contra os Estados Unidos, que já faz projeção de poder naquele território e responderia imediatamente com mísseis. No entanto, a gente tem que considerar a irracionalidade dos atores. E o caso, por exemplo, daquele hospital Al-Ali, que gerou manifestos no mundo inteiro e que ainda não foi totalmente esclarecido, a ONU vai fazer uma investigação independente, porque os Estados Unidos alegam que foi
um foguete R-160 do Hamas que falhou e caiu no estacionamento do hospital e não nas instalações em si. Aquele evento levou a revoltas no mundo inteiro e, portanto, aí nós vemos um crescimento do ódio e isso pode levar, sim, a conflitos maiores. Mas nesse momento, Daniel, o conflito não parece ter condições de escalar, ele deve continuar tendo escaramuças pontuais nas fronteiras de Israel. Lorival? Eu também trabalho com a hipótese de que o Irã guardará o Hezbollah para um momento mais decisivo, sobretudo aquele em que ele chegar à bomba nuclear, o que não está longe, inclusive. Pode ser nesse conflito. Neste conflito, você está tratando ou de uma outra situação? Em tese pode acontecer nesse conflito, até porque esse conflito deve durar muito tempo. E então o que eu digo é o seguinte, o Hezbollah serve de dissuasão para o principal objetivo estratégico do Irã, que é chegar à bomba nuclear, e aí existe a ameaça de Israel e dos Estados Unidos de atacarem o Irã para negar essa capacidade ao Irã, e aí o Hezbollah seria um fator de dissuasão disso, atacando não só Israel, mas posições dos Estados Unidos no Oriente Médio. Inclusive, hoje os Estados Unidos atacaram 2 alvos de milícias iranianas na Síria, que, por sua vez, estavam ameaçando posições dos Estados Unidos. Agora, existe uma outra possibilidade também, uma outra hipótese, que é, no momento em que Israel estiver profundamente engajado na batalha terrestre contra o Hamas, e aí as suas energias bastante consumidas nessa guerra, o Hezbollah atacar. E aí encontrar um ponto frágil, né, não só militarmente, mas politicamente em Israel, e aí infligir um dano realmente muito profundo em Israel pela razão militar e também pela razão política. Os Estados Unidos e o Reino Unido, que também enviou um grupo naval de ataque, irão em defesa de Israel, provavelmente, se necessário, mas o ambiente político dentro de Israel seria de tumulto, realmente, né? Por causa desse ataque, desse eventual ataque do Hezbollah. Isso é uma hipótese com a qual a gente não pode deixar de trabalhar. Inclusive, hoje recebemos aqui na CNN o Ricardo Suniga, que acabou de sair do Departamento de Estado, e o Nicholas Zimmerman, que foi da área de defesa na Casa Branca, e os dois estão absolutamente alarmados com essa possibilidade. Inclusive, encontramos com você, né, na redação, e eles falaram que estão muito aflitos, e eles refletem o sentimento da Casa Branca. Professor, nesse esteio aqui dessa conversa, nós estamos vendo o Hamas, faixa de Gaza, Israel bombardeando a faixa de Gaza. É possível que em algum momento, nos próximos dias, Israel comece também a sofrer, já tem caído ali, já tem sido alvo de alguma maneira, mas haja uma intensificação, talvez, de ataques ao território de Israel? Caio, os Houthis, que é um grupo do Iêmen, já tentaram atacar o território de Israel com mísseis e drones. Eles foram interceptados no Mar Vermelho por um destroyer dos Estados Unidos. Existe a hipótese de que quando Israel fizer a prometida incursão terrestre ao norte da faixa de Gaza, o Hezbollah atacaria. Aqui a gente tem que ter em mente que, além do sistema de defesa contra foguetes, né, o Domo de Ferro, que foi feito junto com os Estados Unidos e implementado em 2011, Israel possui um sistema Patriot, que é utilizado, inclusive, pela Ucrânia, nesse momento fornecida pelos Estados Unidos. Esse sistema seria, então, providencial contra o Hezbollah, porque o Hezbollah tem mísseis, né, que são diferentes de foguetes, os mísseis são mais precisos, eles têm microchips, as trajetórias podem ser guiadas por GPS ou por laser, e, nesse caso, seria necessário utilizar o Patriot. Caso isso venha a acontecer, é possível que Israel faça ataques preventivos. Israel, historicamente, fez isso na Guerra dos 6 Dias, por exemplo, porque Israel controla os céus naquela região e tem uma força aérea bastante numerosa e bastante bem armada, inclusive com parte dos armamentos produzidos pela própria Base Industrial de Defesa de Israel, Caio. Lorival, você vê alguma chance, em que grau você coloca a possibilidade de Israel perder a guerra?
Bom, defina perder, né? Perder perante seus objetivos, né? Essa foi uma discussão que a gente teve com relação à Rússia também. Como é que pode a Rússia, uma potência nuclear, ser derrotada pela Ucrânia? Bem, ser derrotado significa não atingir os seus objetivos e ter de recuar, ter de desistir dos seus objetivos. Não significa ser invadido, dominado e haver uma mudança de regime, uma colonização, nada disso. Assim como a Ucrânia não pode fazer isso com a Rússia, o Hamas não pode fazer isso com Israel, né? Então, a derrota ela tem um sentido relativo nessa discussão, né? E significaria, então, Israel não conseguir fazer aquilo que ele se propõe, que é neutralizar o Hamas, ter de encerrar a batalha antes disso, ter de se retirar da faixa de Gaza, como aconteceu com a União Soviética no Afeganistão. Depois de 10 anos, entre 1979 e 89, a União Soviética se retirou do Afeganistão, não conseguiu o seu objetivo de instalar ali um governo pró-soviético e 2 anos depois a União Soviética acabou. E, em parte, foi reflexo o exército soviético se revelou um tigre de papel e isso contribuiu, além dos problemas econômicos e sociais da União Soviética, contribuiu para o fim da União Soviética. Então, realmente, Israel não acho que Israel tivesse muitas opções, não é essa a discussão, mas a cilada foi muito bem armada pelo Hamas, mas não acho que devamos descartar essa possibilidade. Professor, eu queria te ouvir brevemente, antes de chamar o intervalo, sobre isso, possibilidade de derrota de Israel. Olha, a derrota de Israel seria não conseguir eliminar o Hamas ali da faixa de Gaza, porque eliminar o Hamas completamente é muito difícil, o Hamas não está totalmente ali, tem lideranças no Catar, e o Hamas é um grupo terrorista financiado pelo Irã, assim como o Hezbollah ou os Houthis que a gente citou há pouco. Então, enquanto houver financiamento e o ódio prevalecer e não se chegar a uma solução de 2 estados que é aventada por a maior parte da comunidade internacional, né, isso pode prevalecer. Existe uma possibilidade, Caio, de Israel vencer, né, tem todo o potencial para vencer, mas ainda assim a ideia terrorista se espalhar, porque é importante que a gente faça essa diferenciação. Uma coisa é a causa palestina, nós vimos hoje, inclusive, na resolução da ONU, novamente, a ênfase nesse ponto, na solução de 2 estados, a pacificação entre os palestinos e os israelenses. Outra coisa é a causa terrorista. Uma coisa seria, portanto, protestos pacíficos ao redor do mundo em prol da causa palestina continuarem e as negociações de paz avançarem. Outra coisa seria atentados terroristas se espalharem pelo mundo. Isso seria uma espécie de vitória do Hamas. Isso já está acontecendo, já houve um professor morto a facadas na França, os Estados Unidos estão em alerta máxima, a Europa está em alerta máxima, isso é claramente uma estratégia do Hamas. É muito importante, nesse momento, que as pessoas diferenciem, portanto, o que é a Palestina, o que é uma causa de pacificação de 2 estados e o que é a causa terrorista do Hamas, que é extinguir o Estado de Israel, que inclusive é o objetivo do Irã, Caio. Bom, gente... Caio, só uma coisinha. Eu fui buscar um exemplo lá atrás, mas nós temos um exemplo mais recente no Afeganistão, né? Os Estados Unidos foram derrotados no Afeganistão também. Sim. Bom, vamos lá. Vamos fazer só um rápido intervalo aqui. A gente continua falando sobre a guerra daqui a pouco, né? O presidente Lula voltou a dizer hoje que o Hamas cometeu alguns atos. Até já. Estamos de volta com o WW. Vamos falar agora sobre o presidente Lula, que voltou hoje a dizer que o Hamas cometeu atos terroristas no dia 7 de outubro. Por outro lado, disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quer, abre aspas, acabar com a faixa de Gaza, fecha aspas. Nosso analista de internacional, Lorival Santana, conversou com o consultor e ex-assessor da Casa Branca, Nicholas Zimmermann, né? E segundo Zimmermann, existe uma dissonância entre as declarações do presidente e a atuação da diplomacia brasileira. A resolução que o Brasil lidou no Conselho da Segurança da ONU
foi uma contribuição bem positiva, que mostra e destaca um pouco as tradições melhores da diplomacia brasileira, que tem realmente uma tradição de ter alguns dos diplomatas mais capacitados, talentosos no mundo. Sim, eu ouvi um pouco das críticas do presidente Lula. De repente tem uma certa diferença na postura oficial na ONU e nessas falas, que é mais ou menos semelhante também a algumas das dinâmicas que a gente viu na postura brasileira em relação à Ucrânia, onde a postura na ONU foi bem parecida, aliás, com a Europa, com os Estados Unidos, mas algumas vezes a retórica fugia um pouco da postura oficial. Agora, cabe ao governo brasileiro responder isso. Já falamos várias vezes, né, Lorival, sobre isso aqui, né? A discrepância, às vezes, entre o que o presidente da República fala em aspectos de política internacional e o que a média, vamos dizer assim, do Itamaraty pensa. O presidente fala de improviso, né? Fala com muita emoção e demonstrou uma indignação com os ataques contra os civis na faixa de Gaza que ele nunca havia demonstrado com os ataques da Rússia contra os ucranianos, né? É interessante, parece que existe um elemento assim de ideologia, né, chamado de indignação seletiva, né? Sim. Daniel, teve um fato do dia de ordem diplomática que foi essa aprovação pela Assembleia Geral da ONU dessa resolução da Jordânia, apoiada ali pelos países árabes. O que isso indica? Bom, Caio, foi o primeiro pronunciamento da ONU em 3 semanas, desde os ataques de 7 de outubro. A primeira resolução passada sobre Palestina desde 2016 também. Agora, mostra inoperância do Conselho de Segurança, que teve 4 vetos e não conseguiu até agora se pronunciar. A Assembleia Geral tem um caráter apenas recomendatório, né? A resolução tem um caráter apenas recomendatório, e é preciso lembrar também a divisão que houve, mesmo na Assembleia Geral. Não tem poder de veto, só precisava de 2/3 dos países aprovando, mas a Jordânia fez, primeiramente, a apresentação de um projeto de resolução. O projeto não citava absolutamente ataques contra israelenses, contra palestinos, não falava da violência que houve em 7 de outubro. Depois, isso foi incluído pela Liga Árabe e depois ainda o Canadá tentou fazer menções explícitas ao Hamas. Aí essa emenda do Canadá não passou. Então a gente teve um pronunciamento, digamos, incompleto também da ONU, né? O Lorival pediu a palavra aqui. Só 2 observações. As propostas da Rússia não tiveram votos suficientes, então não foram vetadas, né? Exatamente. Foi a dos Estados Unidos que a Rússia e a China vetaram, e a do Brasil que os Estados Unidos vetaram. A resolução não cita o Hamas, mas diz: condenando todos os atos de violência contra civis palestinos e israelenses, incluindo todos os atos de terror e ataques indiscriminados, bem como todos os atos de provocação, incitação e destruição. E exige que todas as partes cumpram imediatamente e integralmente suas obrigações de direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário, direito internacional dos direitos humanos, especialmente no que se refere à proteção de civis e de objetos civis, assim como de pessoal humanitário, não combatentes, infraestrutura e assim por diante. Então, existe uma condenação ao terrorismo, aos ataques terroristas. De fato, não mencionaram o Hamas e, de fato, a emenda do Canadá que citava o Hamas não foi aprovada. Professor, queria te ouvir sobre a ONU. A ONU perdeu, já vinha perdendo, né, em outros conflitos, mas qual a sua leitura, a ineficácia, a ineficiência, a dificuldade do principal órgão ali das nações de tentar responder ao conflito? A ONU não consegue cumprir a sua principal missão, que é a manutenção da paz. Se a gente olhar para o preâmbulo da Carta da ONU, que foi escrita lá em 1945, a gente vai ver: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Imagina aquela geração que passou por 2 vezes pela guerra, pela Primeira e Segunda Guerra, ali no meio ainda teve uma pandemia.
na década de 20, vendo o mundo como é hoje, porque a ONU não consegue chegar a um simples comunicado no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante da ONU, quanto mais a uma resolução. A ONU poderia estar fazendo muito mais nesse conflito, poderia estar fazendo uma intervenção humanitária, por exemplo, que seria um envio de tropas para preservar os civis, negociar a retirada dos reféns, e aí Israel poderia combater os terroristas do Hamas cirurgicamente, mas a ONU não consegue chegar nem a um comunicado. E só para complementar o que o Lorival trouxe da aprovação de hoje, da Assembleia Geral, existe também um apelo à libertação imediata e ilegal dos reféns, porque é ilegal, isso também é um crime de guerra. E lá no item 13 existe uma menção à solução de 2 estados, ou seja, esses 120 países da ONU que aprovaram essa resolução simbólica hoje, política, eles também se posicionam pela existência de Palestina e Israel, ou seja, eles não se posicionam a favor do terrorismo do Hamas, Caio.